Viva, está com a Hora da Verdade. O nosso convidado é João Leão, ex-ministro das Finanças, atual vice-reitor do ISCTE, a quem agradeço ter aceitado este nosso convite para estar aqui. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Marta Moitinho Oliveira. Bem-vindo mais uma vez, João Leão. Fernando Medina esteve a semana passada no Parlamento a responder sobre o caso TAP e Alexandra Reis e o Ministro das Finanças insistiu mesmo muito na tecla de que a decisão da indenização a Alexandra Reis tinha sido tomada antes de ele próprio ser Ministro. A culpa é sua, João Leão, ou do então Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos? É um facto, portanto, a decisão foi tomada antes do atual Ministro das Finanças assumir funções, foi no mês final do anterior governo, e é uma decisão que foi tomada pela administração da TAP, que nos parece que, a meu entendimento, é que devia ter sido consultado o Ministério das Finanças. Portanto, é uma questão que tem a ver, tudo o que tem a ver com a administração e com a nomeação e substituição da administração, é uma das funções mais importantes do acionista, e do ponto de vista formal, e o Ministério das Finanças é que é o acionista do Estado, tem através da parte pública e do Estado. E, portanto, deveria ter havido essa consulta prévia para decisão em conjunto com a tutela sobre esse tema. Mas a tutela é conjunta, de qualquer maneira, da TAP. Sim, devia ter sido feita uma consulta ao Ministério das Finanças, até porque é o acionista, formalmente é o acionista, e isso devia ter sido consultado, porque são questões que têm a ver com uma das funções mais importantes de um acionista, que é a seleção dos administradores e sua substituição, e, portanto, o Ministério das Finanças tinha aqui um papel particular também a assumir neste assunto. Claro que tem que fazer isto com um trabalho em conjunto com a tutela setorial, que tem aqui uma importância até muito significativa na escolha da administração, não é? Portanto, tem que ser feito partilhado. Não tendo sido feito e eu não tendo sido colocado a questão para decisão também do Ministério das Finanças, desse sentido, o meu entendimento é que devia ter sido feito. Foi um erro da parte da administração da TAP. A informação não foi prestada ao Ministro das Finanças ou ao Ministério das Finanças como um todo? Por exemplo, um secretário de Estado da sua tutela ou qualquer técnico do Ministério das Finanças tem a certeza que não chegou informação deste género ao seu Ministério? Portanto, da minha parte, eu não decidi sobre este assunto, a solução não foi colocada para eu decidir, portanto, eu não decidi, portanto, devia ter esperado por uma decisão e um acordo da parte da tutela financeira com o Ministério das Finanças. O Secretário de Estado também veio confirmar, da parte do Secretário de Estado do Tesouro, da área das Finanças, também veio confirmar que não lhe foi colocada esta questão para ser decidido, portanto, ele não decidiu sobre esta matéria. E, portanto, nesse sentido, e também a leitura a análise que foi feita agora pelo Ministério das Finanças é que não houve lá um processo do Ministério das Finanças para a autorização deste procedimento. Já tinha havido processos anteriores de indenizações com saídas de anteriores administradores da TAP que tenha havido essa informação, que esse mecanismo de transmissão de informação não tenha falhado, como agora, como dessa vez? Normalmente as indenizações que existem é quando são feitas num contexto em que há uma substituição e uma substituição é de acordo com o Estatuto do Gestor Público, é sujeito a uma indenização de até um ano do salário. Terá havido alguns casos em que, quer em direções gerais, quer em empresas públicas, de substituição, em que tem direito a essa indenização ao longo dos anos. Agora, que na TAP não tenho conhecimento, e tudo o que é feito é sempre feito ao abrigo do que é aplicável aos dirigentes da administração pública, que é aplicável no caso dos gestores públicos, no Estatuto de Gestor Público, não é? Ok, não se lembra então de ter tido anteriormente que decidir sobre um caso de uma indenização na TAP? Não me recordo. Durante o seu mandato? Ok. A verdade é que a Alexandra Reis depois também foi nomeada para a nave, já com a tutela do Dr. Medina, não é? E não era suposto que, e o despacho de nomeação é conjunto, não era natural que esta nomeação, para esta nomeação, houvesse qualquer pedido de informação até por parte do Ministério das Finanças? Isso é uma prática ou não? É importante referir que o Ministério das Finanças, por ter a tutela financeira de todas as administrações, de todas as empresas públicas,
tem uma participação em várias, na nomeação de várias pessoas para o Conselho de Administração das empresas públicas. É natural que a tutela setorial tenha um papel importante nessa nomeação, porque tem a ver com eles têm uma responsabilidade especial na sua área, pela nomeação para a administração. O Ministério das Finanças normalmente tem um papel, procura, para além da avaliação da administração, olha em particular também para o administrador financeiro e para a nomeação do administrador financeiro, mas é natural que, chegando um currículo que, do ponto de vista objetivo, é um currículo bastante bom, olhando para o currículo, o Ministério das Finanças não tenha nada a opor face a um currículo desse que é proposto, não. Tem que o Ministério das Finanças, para cada uma das propostas que é feita, ir fazer uma análise tem que olhar para o seu currículo e verificar e admitir que o currículo é positivo e que no caso concreto era um currículo que tinha uma vasta experiência, quer ao nível do setor empresarial e depois no setor público na TAP, não é? Mas é que no currículo também consta uma rescisão com a indenização, quer dizer, não estará no currículo, mas faz parte do currículo da pessoa que houve uma rescisão e que houve uma indenização daquele género. Eu penso que, quer dizer, não posso colocar-me na forma como foi, não fui eu que tomei essa decisão e não posso colocar mas tanto quanto sei, e que é também de conhecimento vosso, não havia conhecimento dessa indenização nessa altura, não é? Portanto... Havia uma notícia do Expresso de maio, essa nomeação é feita em junho, uma notícia do Expresso que sinalizava que tinha havido essa indenização. Sim, mas tinha sido uma notícia que não tinha o destaque ou a importância que teve a seguir. Portanto, não admito que isso não tenha sido no currículo, provavelmente não vinha nenhuma evidência de que tinha sido paga uma indemnização nesse montante. Portanto, admito. Agora é difícil colocar-me exatamente na situação em que estava, porque não fui eu que tomei já essa decisão. Portanto, a informação que tenho é só informação pública, tal como vocês expõem. Não é? E conhecia a Alexandra Reis, o Dr. João Leão, se a conhecia, e quem é que propôs o nome para vogal da administração da TAP? Eu não conhecia a Alexandra Reis. Eu ouvi falar depois, durante o processo enquanto estive no Ministério das Finanças, mas não a conhecia pessoalmente e nunca tive nenhum contacto direto com essa administradora. A sua nomeação terá vindo na sequência dela. Primeiro começou por assumir funções como diretora da TAP e depois o entendimento e também dos acionistas foi que ela tinha um papel positivo e que poderia subir à administração. Portanto, isso incluiu também o Estado nessa altura, não é? Com a informação que hoje o Governo já tem, devia já ter tomado a decisão de demitir o administrador financeiro. Ou seja, falhou ali um circuito de informação. O Governo tem que esperar pelo relatório da IGF, ou já podia ter demitido, julgo que se chama Gonçalo Pires, o administrador? Eu penso que a relação, apesar de haver uma relação privilegiada com o administrador financeiro, em questões que têm a ver com a execução financeira do plano para a TAP, do plano de ajustamento da TAP, de reestruturação da TAP, de haver também, do ponto de vista dos indicadores, uma relação especial. Nesse tipo de informação, trata-se de uma relação essencialmente entre o Governo e a administração da TAP como um todo. E a administração com a TAP como um todo devia ter feito um pedido antes também ao Ministério das Finanças. Não o fez. Sabemos que a iniciativa, tudo indica, terá partido pelo que é conhecimento público por parte da administração e em particular da administradora executiva, da CEO da TAP. Era aí que deviam ter sido feita a informação ao Governo, por via da administração, e o que eu penso é que agora deve-se aguardar a inspeção da IGF e perceber quais é que são os resultados, ver se houve ou não alguma ilegalidade. Eu penso que mesmo que se venha a admitir que é ilegal, a TAP devia ter sempre consultado o Ministério das Finanças. É uma questão que tem a ver com a sua tutela financeira, a nomeação da administração e a sua substituição, o Ministério das Finanças tem que estar sempre envolvido. Agora, se a tutela, se o resultado da inspeção da IGF concluir que foi ilegal, então aí tem que se depois tirar outras ilações, não é? Mas mesmo que não conclua todo este processo, Gonçalo Pires já podia ter havido aqui alguma consequência em relação a este diretor?
Eu penso que temos que ter a prudência neste tipo de coisa. Temos que perceber que trata-se de uma empresa que, em primeiro lugar, é uma empresa muito importante, que queremos que seja bem administrada, que queremos que dar ao mesmo tempo estabilidade e não devemos estar a precipitar-nos nesse tipo de decisões. É importante perceber como é que foi tomada a decisão, porque é que foi tomada a decisão e saber, se, em particular, se ela é legal. E retirar a partir as ilações disso. Se houve incumprimento da lei, numa situação com esta sensibilidade, aí apontamos para um caminho, não é? Noutro caso, aí temos que ter mais ponderação e perceber, porque senão no limite teríamos a ter que evitar pagar outras situações de outras indemnizações que poderiam ter que estar em causa, não é? E em relação à própria administração e, sobretudo, à Presidente Cristina Urmier, há condições para esta administração e esta Presidente, esta CEO, de continuarem? Há condições políticas até para continuarem em funções? Eu penso que vai depender muito da avaliação que foi feita. Mas já nos disse que, por exemplo, não lhe passaram informação a si. Já só isso fragiliza a administração, ou não? Sim, penso que foi algo que isso é manifesto que fragilizou a administração e que não terá sido o procedimento adequado, não é? Agora, as consequências que se podem ser retiradas ou não depende, em minha opinião, muito do que for resultar da auditoria por parte da IGF e das conclusões que a IGF retirar sobre a forma como a decisão foi tomada e a sua legalidade. E depois também é importante neste contexto termos uma ponderação, avaliarmos os resultados do trabalho atualmente feito e perceber em condições é que pode ou não, nesse contexto, haver a tal condições para a administração se manter, não é? Vamos passar à parte da Comissão de Inquérito, que ficámos ontem a saber que a Comissão de Inquérito à gestão da TAP vai mesmo avançar. Está disponível para ir ao Parlamento, há explicações sobre o assunto? Sim, com todo o gosto e claro que irei sempre ao Parlamento dar todo tipo de justificações. Acho que é a minha obrigação e dever fazê-lo, não é? Acha que é bom para uma empresa que está à beira de ser privatizada estar a ser exposta assim no Parlamento? Vai ficar mais barata? Vai ser mais apetecível para os concorrentes que a podem querer comprar? Eu penso que não terá grande interferência. Penso que este caso, pelas proporções que assumiu, acabou por ser um pouco inevitável que isso acontecesse, não é? Pela dimensão política que o caso assumiu, era de alguma forma inevitável esclarecer bem em que situação foi algo que o país todo acompanhou, com um grande impacto político, e que a população portuguesa e os portugueses querem saber o que é que se passou e em condições é que as decisões foram tomadas. E nesse sentido penso que era inevitável e importante esclarecer cabalmente este assunto. Agora, não penso que terá consequências. Penso que a Comissão de Inquérito será uma Comissão de Inquérito que avaliará esta situação e depois não afetará significativamente Ficará mais focada nesta questão, Alexandra Reis, é isso? Sim, eu penso que o que é importante para a privatização da TAP, que é sempre uma privatização parcial da TAP, é fundamental perceber a evolução que teve o seu negócio neste ano de recuperação pós-pandemia e que perspectivas é que se estão a criar agora. Aguardamos os resultados de 2022, tudo indica que os resultados são positivos e se houver perspectivas de que haja consolidação destes resultados positivos e que se eles podem se vir a manter no futuro, então as perspectivas para a valorização, é disso que vai depender as perspectivas para a valorização da TAP. A TAP agora está bem capitalizada, teve resultados positivos que antecipou em mais de 2 anos o que estava previsto no plano de reestruturação. E, portanto, isso é que é um sinal muito positivo para a privatização da TAP. Esta Comissão de Inquérito pode ser também na sua leitura, se há aqui também uma tentativa de queimar um potencial sucessor de António Costa, que é Pedro Nuno Santos. Pode ter esse efeito de chamuscar o ex-ministro das Infraestruturas? Penso que não. Eu penso que o ex-ministro das Infraestruturas fez o comunicado em que explicou que a decisão foi tomada, foi proposto pela TAP, a iniciativa da TAP, e foi o secretário de Estado que interviu diretamente no processo.
Nesse sentido, ele não esteve diretamente envolvido nesta decisão, mas é importante esclarecer este caso. Penso que não é é importante esclarecer pela dimensão política e nós todos reparamos que a população em geral teve bastante conhecimento deste caso e quer saber, e por essa razão devemos aos cidadãos portugueses essa explicação, perceber o que é que se passou, claramente, se houve ou não uma ilegalidade, que procedimentos é que foram tomados e em que contexto é que foi tomado. Eu acho que isso é muito importante. Queríamos agora mudar de assunto para outro assunto que também tem estado muito em cima da mesa, a questão das nomeações para o Governo e também das saídas, das condições em que se sai. Saiu do Governo há pouco tempo, na altura houve aquela situação relacionada com a sua ida para o ISCTE e também a intervenção que tinha ou não havido num financiamento anterior ao ISCTE enquanto era Ministro das Finanças. Vê alguma semelhança entre esse caso onde foi protagonista e o que existe agora em relação à ex-secretária de Estado do Turismo, Rita Marques? Não são completamente distintos, no sentido eu já era do ISCTE, regressei no fundo ao sítio de origem, do ISCTE, e tivemos a falar de intervenções em que não se aplica o que está previsto na lei, porque isso implica-se para situações em que as pessoas vão para empresas privadas de onde não eram originárias. Portanto, mesmo que se a pessoa regressar ao local de origem da empresa privada, a lei não limita, não é? Portanto, a pessoa pode sempre regressar ao local de origem onde voltou. E, portanto, a lei, o que é importante neste caso da Secretária de Estado é fazer cumprir, a lei cumprir-se. Ou seja, nós temos o dever perante os cidadãos e a responsabilidade social disso de garantir que cumprimos a lei. E a lei diz, se nos disser que não podemos ir para uma empresa privada para o qual houve a intervenção direta e apoio por parte de um responsável governamental, então a lei deve ser cumprida, não é? A lei deve ser cumprida, ou seja... A lei deve ser cumprida no sentido de que a ilação que retiramos é que, se como parece não está a cumprir a lei, não se devia aceitar aquele lugar. E, portanto, a pessoa durante 3 anos tem que cumprir o não poder exercer lugares em empresas para o qual teve intervenção direta em apoios por parte do... Acha que Rita Marques então devia demitir-se das funções que aceitou entretanto? Não vou colocar... eu penso que se pode retirar essa relação do que vou dizer, mas o que é importante acho que temos que ter perante os cidadãos um dever claro de cumprimento da lei. E mesmo que esse incumprimento não tenha consequências, é uma responsabilidade de todos nós fazê-lo cumprir, não é? Existe agora a ideia de que a sanção que está relacionada com essa que está prevista nessa lei, que é considerada branda, pequena e que, portanto, não desincentiva esse tipo de situações. Acha que seria útil aumentar a sanção? Agravá-la? Eu penso que é importante olhar para esse instrumento, para as limitações que existem não só para exercer cargos políticos, para revisitar todo esse tema. Tenho colocado um conjunto de questões e também os cargos podem ou não exercer depois, perceber em condições em que a intervenção do Ministério em causa foi feita, não é? Tentamos a ver que às vezes há casos, estamos a complicar, às vezes misturar casos que são muito diferentes da sua natureza. Uma coisa é uma intervenção corriqueira de coisas que sempre... alguma empresa, alguma coisa, sempre teve aquele apoio e não pode deixar de ter apoio de repente porque está lá alguém com uma relação familiar só porque ser discriminado negativamente por isso. Sim, mas pode pedir escusa a tomar essas decisões. Certo. Neste caso concreto, não é certo se isso foi feito ou não. Portanto, isso é importante perceber também qual é o tipo de intervenção que houve da pessoa em causa. Agora, o que é importante é que, mais uma vez, repito, é cumprir integralmente a lei e com responsabilidade também social que isso envolve. Nós temos um dever perante todos no exercício de cargos públicos, ter o máximo de responsabilidade no cumprimento da lei, não é? O Governo quer agora reforçar as regras de escrutínio prévio dos governantes. João Leão teria ficado mais descansado, por exemplo, se tivesse sido escrutinado antes de entrar para o Governo? E isto seria uma prática normal? Não existe essa tradição em Portugal, não é? Não é fácil sempre fazer esse escrutínio, porque normalmente organizar um governo é um processo bastante exigente e não existem procedimentos formais para fazer esse escrutínio. O processo está em discussão, de perceber que tipo de escrutínio é que pode ser visto, se envolve ou não
outros atores, se envolve ou não a Assembleia da República ou não, se envolve que tipo de instrumentos é que o Governo tem, porque o Governo muitas vezes também não tem, o Governo ou quem está a decidir, neste caso o Primeiro-Ministro também não tem ao seu dispor todos os instrumentos que possa precisar para fazer esse escrutínio, não é? E perceber que tipo de instrumentos é que podemos fazer. Podem ser desde mecanismos mais informais que passem mais por declarações do próprio formais de que não tem, sobre um conjunto de situações, ou por um escrutínio mais formal que envolva no limite as próprias autoridades, não é? No sentido de perceber que relações é que há em relação quer na justiça, quer nos impostos, quer em outras áreas, que tipo de relações é que existem, que tipo de questões é que existem. Mas isso pode, no limite, fazer um escrutínio, tem que se avaliar e perceber melhor. O que é certo é que a exigência é preciso nesta fase, e é manifesto e óbvio que é preciso mais rigor, porque agora a exigência aumentou muito com estes casos que verificaram, aumentou muito a exigência. Portanto, aumentou a exigência ou aumentou o escrutínio e, quer dizer, ou no seu entender também este governo com 7 anos também já não consegue atrair outro tipo de quadros? Repare, se olharmos ao longo dos últimos 7 anos, não é, o Governo tem conseguido manter bastante estabilidade entre quem exerce os cargos governativos. Não é? Este ano, é verdade que houve um conjunto de situações acima do normal, mas se olharmos do ponto de vista dos 7 anos, tem sido algo de bastante estabilidade. Mas tem surgido um conjunto de casos que levaram a uma exigência muito maior e é importante, nesse sentido, arranjar uma forma de garantir um escrutínio maior para evitar que estas situações se repetam, até porque, para além da situação em concreto, está a gerar algo que acaba por afetar a imagem do próprio governo e, portanto, nesse sentido, é importante arranjar um processo, um método de garantir maior escrutínio sobre esse tipo de assuntos, sobre esse tipo de... O governo deixou de saber escolher pessoas? Não, repara, não está em causa aqui o perfil das pessoas escolhidas. As pessoas há pessoas de grande competência, de grande qualidade, mas que o que aconteceu foi que, em alguns casos, havia questões que tinham a ver quer com a justiça, quer com outras situações, que levantaram um problema, que levantaram questão. E é nesse tipo, não tem a ver com a competência ou com a qualidade das pessoas, é nessa área, nesses aspectos, é que não existe um mecanismo formal e não é fácil, do ponto de vista do governo, facilmente, rapidamente, avaliar se existem situações que geram incompatibilidades ou se geram situações que dificultam o exercício do cargo por parte do responsável. Não tem a ver com a qualidade ou com o perfil das pessoas escolhidas. Sim, mas há pouco falava até da existência de mecanismos informais de escrutínio. Quando foi convidado para ser Ministro das Finanças, que conversa é que António Costa teve consigo? Que perguntas é que lhe fez? As vossas ideias políticas eram conhecidas, portanto não há de ter sido isso. O passo de Secretário de Estado para Ministro é grande. Portanto, que perguntas é que lhe fez? Que tipo de escrutínio é que foi feito? Há questões que temos que deixar que são de natureza privada, naturalmente, mas é importante que eu também, por lá, já conhecia o atual Primeiro-Ministro já bastante antes, não é? já tínhamos estado a trabalhar no cenário macroeconómico, já tínhamos estado, e nesse sentido já tínhamos conversado bastante durante um ano anterior a ter-me assumido funções no Governo, não é? Também era evidente que eu era professor universitário, portanto o tipo de questão, não havia na minha carreira nada que colocasse assim questões que pudessem gerar dificuldades do tipo que estamos agora a identificar, não é? Portanto, não... Mas é que este tipo de questões não se apanham nos currículos convencionais. O que nós estamos hoje a falar é de uma coisa que vai além de um currículo convencional. É conhecer mesmo a pessoa, fazer-lhe algumas perguntas, tentar de alguma forma até protegê-la. Ou seja, sentir-se-ia mais à vontade se lhe tivessem feito algumas perguntas que permitissem verificar este tipo de questões e então não se sentiria, se calhar, sentiria mais protegido no exercício das suas funções. O dever de cada um de nós, quando se coloca esse tipo, é um convite para o Governo, é nós próprios fazermos um exercício se há alguma coisa no nosso currículo que depois dificulte o exercício de caso. No meu caso, não era óbvio que não havia qualquer dificuldade, portanto, nessa questão nem sequer se colocou, não é? Mas acho que todos temos que fazer, quando aceitamos esses lugares, um exercício rigoroso de se há alguma coisa no nosso currículo
que dificulta, do ponto de vista político, o exercício do cargo com a responsabilidade que tem do ministro, não é? É mais de iniciativa de quem está a ser convidado. Não, Ou pode partir também daí, não é? A partir daí, o que estamos a perceber é que isso não chega. Não está a chegar. Não está a chegar, não é? Pois. Em que tem que haver algo um pouco mais formal e que podem assumir diferentes contornos, mas que implica um maior escrutínio deste tipo de situações. Não estamos a falar, repito, não estamos a falar da experiência profissional ou da competência da pessoa em causa. Estamos a falar de questões que se levantam, quer que podem ser ou com a justiça ou outros casos em que a pessoa esteja envolvida, que possam dificultar o exercício dos cargos políticos. Assim, não é? E porquê que acha que, voltando à questão, porquê que acha que isto acontece neste momento? O escrutínio é maior ou há aqui um desgaste qualquer do próprio governo? Estes casos, acho que vou aqui um conjunto de coincidências que aconteceram em pouco tempo, não é? De situações que aconteceram, tivemos o anterior secretário de Estado adjunto, agora temos estes dois casos que aconteceram mais recentemente, foram um conjunto de coincidências e que depois também é natural que eles disputaram por parte da sociedade de comunicação social uma maior exigência que ainda faz com que aumentem a possibilidade de ser detectado qualquer caso, não é? Portanto, o escrutínio, a atenção da própria comunicação social ainda tornou um processo em que isto acontece é mais fácil, é mais provável que seja encontrado qualquer situação deste género, porque o escrutínio aumentou muito e a atenção aumentou muito. Se calhar se tivesse sido há 5 ou 7 anos atrás, não teria havido tanta atenção e tanto escrutínio, porque havia outros problemas com quem estávamos concentrados, não é? Portanto, acho que, entretanto, foi um conjunto de coincidências que aconteceu que acabaram por aumentar muito a atenção e o escrutínio sobre esta situação. E que vai continuar, e que agora é natural que continue, não é? Acha que isto vai manter-se este ritmo de casos e casinhos, como lhe tem chamado o António Costa? Não, eu penso que não consigo prever o futuro, mas diria que não, que acho que foi um conjunto de situações, de coincidências que aconteceram em muito pouco tempo, mas uma coisa é certa, o escrutínio por parte da comunicação social, a partir de agora, e da população já aumentou muito sobre estes casos, não é? Portanto, qualquer situação vai ser muito mais escrutinada e a pressão vai ser muito mais elevada, não é natural? Se calhar vamos agora passar para questões mais económicas, sim, menos políticas. Tem havido um aumento muito grande das prestações das casas por causa da subida das taxas de juros por parte do BCE, mas o mesmo não está a acontecer, portanto a subida de juros pelo BCE não se está ainda a refletir completamente na questão dos depósitos. Se fosse Ministro das Finanças, dava uma orientação à Caixa Geral de Depósitos para que subisse os juros que remuneram os depósitos e que poderia depois desencadear, ser entendido como um sinal também para que os outros bancos do mercado, que estão a operar no mercado, também subissem os juros dos depósitos. É muito importante isso. É uma questão muito importante, ou seja, neste momento houve uma alteração muito rápida dos juros praticados pelo Banco Central Europeu e que se refletiu depois na própria Euribor, que faz com que as prestações das casas das pessoas também tenham aumentado significativamente. E neste momento temos uma situação um pouco estranha, que admito que será naturalmente temporária, em que temos já a Euribor a aproximar-se depende da maturidade, dos 3%, a banca comercial ainda tem remunerações de depósitos próximo de zero. Ainda há aqui uma grande discrepância. Neste momento o Estado já remunera nos seus certificados de aforro acima de 3%. Exato, ainda há isso. Ou seja, na prática já é um veículo que o Estado tem para até fazer alguma pressão sobre o próprio sistema bancário, porque o Estado já por essa via, o tal papel que estava a indicar que tinha que ser feito pela banca, de alguma forma já está a ser feito via certificados de aforro, que tem uma remuneração já acima dos 3%, quando os bancos estão com uma remuneração ainda muito próximo de zero. A Caixa Geral de Depósitos hoje, penso que nos últimos dias, lançou um novo produto em que já remunera acima de 1%, mas para situações muito especiais. Muito especiais e com um volume de depósito muito alto. Ou seja, exige mais de 100 mil euros e tem que ter pelo menos um ano de imobilização. Penso que é uma forma, do ponto de vista comercial da Caixa, de garantir no financiamento
atrair novo financiamento sem afetar e ter que remunerar muito os depósitos que ela tem. Uma forma que existe comercial de afetar apenas a margem e não tanto todo o conjunto de depósitos que são menos flexíveis e menos móveis que ela tem. É natural que este processo seja um processo gradual e que é um processo que agora os bancos vão ajustar e que as taxas de juro irão subir certamente os depósitos. E é importante também, penso eu, que a Caixa tenha aqui um contributo positivo nesse processo. Portanto, Mas acha que a Caixa devia alargar mais esse aumento de remuneração que fez dos depósitos? Não queria estar a interferir diretamente na coisa. É importante preservar também a autonomia da administração da Caixa e de dar... Mas penso que... Então, se fosse Ministro das Finanças, não dava a orientação. Mas penso que a Caixa deve ter aqui um papel, e até dentro de um contexto de mercado, e estamos aqui a falar não de sobrepor às regras do mercado, não estamos a falar, é de fazer dentro de um contexto de mercado de concorrência justa e de fazer funcionar os mecanismos do mercado. Eu penso que aí a Caixa devia ter um papel importante de ir aumentando a remuneração dos depósitos, porque nesse sentido que o mercado estaria a funcionar de forma mais regular. Neste momento há aqui uma discrepância em que, apesar dos bancos, se quiserem ceder ao custo de financiamento que não depósitos, têm que já pagar muito mais, mas não fazem refletir isso ainda nos depósitos. E, portanto, nesse sentido, ainda não, as pressões do mercado que se está a sentir ao nível da Europa ainda não se fizeram refletir na remuneração dos depósitos. Mas é aqui uma coisa impressionante, ou seja, neste momento temos que não é sustentável do ponto de vista do equilíbrio do mercado, ou seja, temos o Estado a remunerar mais de 3% quem compra o pequeno aforro, não é? dos certificados de aforro, e muitos bancos ainda a remunerar perto de 0%. Isto não é sustentável por muito tempo, não é? Uhum. Mário Centeno disse ontem no Parlamento que estamos a aproximar-nos do final do processo de subida das taxas de juro por parte do BCE. Mas neste momento as famílias estão a começar a sentir os efeitos mesmo na prática nas prestações das casas. Isto já não vai voltar ao que era antes, não é? Ou seja, aquele impacto leve do financiamento. Nós temos aqui, isso é uma excelente questão, uma questão muito importante, porque nós mudamos, e é importante nós mudamos radicalmente de paradigma, não é? Temos aqui, para que toda a gente tenha presente em casa, temos aqui, durante praticamente 14 anos, taxas de juros praticadas pelo Banco Central Europeu e taxas de Euribor depois no mercado, praticamente 0%, durante 14 anos. E ao fim do maior período de taxas de zero que assistimos. E agora vamos entrar no novo paradigma. E este novo paradigma é muito interessante e talvez das questões mais interessantes para os economistas, que está já um grande debate a nível mundial entre os economistas, o que é que vai acontecer de novo? Se vamos voltar mais tarde às taxas de zero ou não? O que é que vai acontecer a seguir? Numa fase inicial e durante aqui um período de ajustamento, no médio prazo, temos aqui duas situações que podem acontecer muito diferentes. No fundo, diz que estamos numa encruzilhada, ou seja, podemos ir para uma situação que é a situação positiva, quer para a inflação, quer para a evolução da economia, que é a tal aterragem suave, em que o Banco Central consegue garantir, o Banco Central e não só o Banco Central, depois a evolução de um conjunto de fatores que afetam, garantir que as expectativas de inflação se mantenham ancoradas. Portanto, se as expectativas neste momento estão relativamente ancoradas no médio prazo, ainda continuam nos tais próximos dos 2%, ou seja, se perguntarmos aos agentes quais é que são as expectativas de inflação para 2%, isto aqui para os economistas o fator mais determinante sobre o que é que nos vai influenciar. Se as expectativas se mantiverem ancoradas nos 2%, então a inflação vai acabar por se resolver por si própria. Porque isso depois acaba por condicionar a forma de evolução dos salários e dos preços, e isso depois não é sustentável. Uma inflação só alimenta se as expectativas de inflação aumentarem. E é por isso que o Banco Central está tão preocupado com a questão das expectativas, que neste momento, repito, ainda estão estáveis. E se mantiverem assim, então podemos ter o tal percurso que referido. Dentro de um ano já podemos ter taxas de inflação bastante mais baixas, já a caminhar para os 3%, se não haver outros choques muito negativos, que também não é de antecipar. Mesmo que os preços de energia não baixem muito, neste momento a previsão é que eles vão baixar muito, porque já baixaram no final do ano, portanto é esperável que em 23 os preços de energia já sejam muito mais baixos do que em 22. Mas mesmo que não baixem muito, a expectativa é de que não haja, que os choques que há a vir não sejam muito negativos, face ao que foi em 22, e portanto há aqui perspectivas de que
a inflação, se as expectativas se mantiverem ancoradas e nos 2%, que a inflação se começa a baixar significativamente ao longo de 23 e depois chegando a 24 já com valores aproximados dos 3%. A seu ver, essa poderá ser a tendência e é o mais razoável que aconteça? O que eu queria chamar a atenção é que nós temos aqui numa encruzilhada, que podem acontecer duas coisas muito diferentes, que são Esse é só um dos caminhos, dois regimes diferentes. Tem um regime que podemos caminhar, que é o caminho que está a ser apontado pelo Banco Central Europeu, que até penso que na inflação para 26, até conservador, para 23 é um bocadinho conservador, que na segunda inflação ainda é bastante alta, mas está a admitir que a partir de 24 já tem a inflação dos 3% e depois a partir de 25 é baixa por 2%. E que o pico da inflação foi agora. E foi agora e que sem grande dor consegue fazer isso sem... Outro caminho muito diferente, radicalmente diferente pode passar, que é a grande questão que agora, não é só na Europa, nos Estados Unidos também esta questão está a ser feita por colegas meus, nos bancos centrais, no FMI, em geral, é se perceber o que é que vai acontecer se não for este regime, o que é que pode acontecer. Podemos ter um outro caminho totalmente diferente. É um caminho em que, de repente, por já estar a durar mais de um ano esta inflação alta, se durar se por qualquer razão a inflação se mantiver mais alta durante 6 meses ou um ano, torna-se insustentável não começar a infectar as expectativas dos trabalhadores e das empresas, e isso começa a condicionar a forma como eles formam os preços e os salários. E todos vão a esperar que a inflação final não vai ser de 2%, mas nos próximos anos de 4% ou 5%, e começam a negociar os preços e os salários com base nisso. E isso aí torna-se um ciclo vicioso. As expectativas de inflação alimentam-se. O facto de esperar que a inflação mais alta faz com que ela fique mais alta. E aí entramos num outro caminho que é altamente doloroso. Para sair dele é muito difícil. Porque uma vez as expectativas de inflação se cristalizando, torna-se muito difícil fazer baixar as expectativas de inflação. E aí o Banco Central Europeu pode ter que, no espaço de um ano, mas durante provavelmente mais tempo, 2 ou 3 anos, ter que ter taxas de juros mais elevadas e fazer com que a economia entre mais em recessão, com desemprego mais elevado, para ajudar a baixar as expectativas de inflação. Mas mesmo no primeiro caminho E neste segundo caminho são dois paradigmas diferentes, mas são dois paradigmas diferentes para o médio prazo. Mesmo no primeiro caminho que desenhou, que é o cenário controlado, digamos assim, não é propriamente também o cenário bom para as famílias, ou seja, as taxas de juros não vão voltar ao que eram antes. Certo, mas mesmo aí, neste caminho controlado, o que podemos ter é que durante 23 ainda é natural que as taxas aumentem, cerca de 1 ponto, e é natural que as taxas do Banco Central e a própria Euribor aumentem cerca de 1 ponto, até ao verão. Depois é natural que se mantenham ainda há algum tempo as taxas, depois comecem a poder subir, se tudo correr bem, comecem a poder descer a partir de 24. Agora, no contexto referido, essa é uma questão também interessante, é que, de alguma forma, temos aqui, perante as famílias, dois casos. Um primeiro caso, que é o que refere, as famílias agora vão ser muito afetadas pelo aumento das prestações que as prejudicam, que tornam, mas do ponto de vista do longo prazo, as famílias que estavam endividadas beneficiaram com esta surpresa de inflação, porque a inflação ajuda os devedores. As famílias, tiveram que a sua dívida em termos reais baixou o seu valor. Elas não vão sentir isso no curto prazo. Vão sentir, sobretudo, a dor e as dificuldades no pagamento das prestações. Mais exigentes. Estão melhor preparadas para isso, é certo. Têm maiores condições do que tinham há uns anos atrás, mas vai ser exigente. Mas daqui a uns anos, as famílias vão sentir é que as prestações pesam menos nos seus salários. Porque, entretanto, a inflação reduziu aqui repare, isto aqui tem aqui uma nota que é importante, que é admitindo que se consegue desinflacionar depois relativamente bem, que é o caminho que o Banco Central Europeu está a prever. Agora, há uma outra questão que eu não queria estar aqui a complicar, mais de longo prazo. O que acontece? O que é que acontece no longo prazo? Voltemos ao regime de taxas de juros zero ou não? Isso é uma outra questão. Há muitos economistas que entendem que a Europa, dado o perfil demográfico, dado as suas características que tem, é uma sociedade mais parecida com a do Japão e que tem mais tendência para voltar a um período de taxas de juros zero. É o que se chama sociedades envelhecidas que têm taxas de juros, tendem a ter taxas de juros mais baixas. Há quem entenda que não, que foi um regime excepcional e que agora vamos normalizar e as taxas vão voltar a situações mais parecidas que acontece nos Estados Unidos
em que as taxas já não eram zero antes da pandemia e não vão estar em zero. Não é? E os apoios que têm sido dados pelo Governo e as decisões que têm sido tomadas até para controlar as taxas de juro são suficientes ou podia haver aqui outras medidas que pudessem ser tomadas pelo Governo neste momento? Se olharmos para os apoios em 22, a dimensão dos apoios é comparável ao que foi feito na Europa, não é? É importante garantir que há apoios, não só para a população, para enfrentar este choque inesperado e muito súbito, mas que esses apoios também, que uma parte importante desses apoios, ou que esses apoios deem prioridade, não estou a dizer que seja exclusivo, mas que deem prioridade às famílias que têm mais dificuldades em fazer face à inflação, que são famílias de rendimento mais baixo, em que a alimentação, que subiu bastante, tem pesa maior e elas têm menos capacidade de ajustamento, porque têm já um orçamento muito limitado, com poucas poupanças. Portanto, é natural que os apoios estejam temporários, cada vez mais temporários e dirigidos a essas famílias. Ao longo de 2023 podemos esperar mais apoios, é o que... É preciso estar muito atento às situações de vulnerabilidade, que eu acho que tem que estar constantemente a acompanhar as situações de vulnerabilidade, perceber onde é que pode estar a haver essa vulnerabilidade. Sabemos também o quê? Que algo que... e depois já podemos falar um pouco da ligação disto às questões orçamentais, porque uma das questões que se coloca é porque como é que com a situação das contas públicas se podia fazer mais ou não, mas se calhar podemos colocar isso a seguir. Mas o que é importante é que parte importante destas famílias com mais vulnerabilidade, temos que perceber que quais é que não estão incluídas, vão começar já em janeiro a ter uma grande melhoria do seu rendimento real, não é? Uma melhoria significativa. Porque tiveram agora, no final do ano, a situação mais difícil, não é? Mas agora vão ter, mais de 1 milhão de trabalhadores vai ter o aumento do salário mínimo próximo dos 8%, o aumento do IAS também vai afetar um conjunto de trabalhadores importante, a administração pública, os salários mais baixos também vão aumentar de forma significativa, uma parte das famílias, sobretudo as de rendimento mais baixo, vão iniciar agora neste primeiro trimestre a recuperação do rendimento real. Ou seja, a inflação deve ser vista como algo que nos vai retirar rendimento a todos de forma permanente. Tirou-nos muito em 22, as famílias de rendimento mais baixo vão começar já a recuperar rendimento em termos reais a partir de janeiro. E o Governo também ainda ajudou numa parte delas, agora em dezembro, que no fundo é para este início deste ano, com o tal prestação extraordinária de mais de 240 euros. Uhum. Portanto, há um conjunto de famílias que vão beneficiar. É preciso estar atento a perceber que se há segmentos de vulnerabilidade que não estão atingidos, que é importante protegê-los. Uma sociedade como a nossa não devia nunca deixar cair em situações de vulnerabilidade pessoas em dificuldades por uma crise deste género. E depois é natural que ao longo de 23 e 24 a restante parte da população comece a recuperar o rendimento em termos reais. Em 23 ainda vai haver aqui uma parte da população que pode não recuperar, mas é natural que isto comece a ser a recuperar. Repare, este choque levou a uma grande queda do rendimento das famílias em termos reais. Para o futuro, o que se espera é que haja uma recuperação em termos do rendimento das famílias reais. Portanto, os salários vão começar a aumentar, não só para acompanhar a inflação futura e os ganhos de produtividade, mas é de esperar que haja ali um período de transição que recupere ainda mais do que isso para recuperar da perda em termos reais. Mas não existe aqui, isto assumindo que este choque nos termos de troca se vai diluindo e se vai dissolvendo. Porque nós perdemos o rendimento real porque a Europa, para todos os efeitos, em 22 ficou mais pobre. Porque a Europa é uma grande importadora de energia do resto do mundo e a energia aumentou em termos médios 40%. Portanto, a capacidade aquisitiva da sociedade europeia diminuiu bastante em 22. Mas agora, se este choque nos termos de troca não for permanente, e não se espera, até uma parte dele já está a baixar, no preço do petróleo já está com valores próximos do pré-pandemia, já está bastante normalizado, no gás e eletricidade ainda está muito acima, não é? Agora, este choque, não sendo de forma permanente, uma parte dele não é permanente, vai ajudar que as famílias se recuperem o seu poder de compra. Por outro lado, também houve aqui um choque que levou ao aumento das margens das empresas, não é? Porquê? Porque não só no contexto inflacionista, mas também houve aqui vários ajustamentos e reajustamentos provocados pela pandemia. Muitas empresas tiveram que reabrir rapidamente, por exemplo, para o turismo e para a restauração e de face da pandemia. Isso gerou uma grande pressão na procura da parte das empresas que levou a que elas aumentassem as margens. Mas com o tempo o mercado também há de resolver isto, ou seja, há de haver o reajustamento
da economia que faz com que essas margens das empresas também se reduzem. Mais uma razão para o rendimento das famílias em termos reais e para os salários em termos reais recuperarem. Portanto, a partir de quem vê um futuro negro à frente, está a olhar muito com o retrovisor para trás. A partir de 2023 será um ano de transição, como refiro, as famílias mais vulneráveis vão começar a recuperar rendimento real, é previsível, e depois, a partir de 2024, é de esperar que o resto das famílias comecem a recuperar também rendimento real. Do que diz, entendo que continua a acreditar, como nos disse na última entrevista em junho ou julho, que existem condições para um aumento de 20% dos salários no conjunto da legislatura. Certo, e este contexto, depois também é preciso ver como é que isso é calculado e como é que é feito, mas este contexto atual ainda torna-se mais fácil, porque se estamos a falar de 20% em termos nominais, o contexto inflacionista até ajuda a que esses 20% sejam mais facilmente atingidos, não é? Agora, há aqui condições que a partir dos próximos anos de recuperação significativa dos salários. Uma delas é esta recuperação da perda real que aconteceu em 2022. É natural que haja uma recuperação. Por outro lado, é muito importante nós chamarmos a atenção, do ponto de vista de rendimento e de salários, que é que entre 15 e 22 aconteceu aqui algo extraordinário, que foi o crescimento do emprego. Foi um crescimento extensivo, aumentando muito o emprego. Nós temos agora mais de 500 mil de trabalhadores que tínhamos em 22. É algo completamente... é um milagre quase do crescimento do emprego. É um verdadeiro milagre. Se pudessem perguntar na altura a alguém, ninguém acreditaria que o emprego aumentasse tanto. Se pensarmos com base, face ao período mais baixo do emprego, que foi em 2013, cresceu, o número de trabalhadores cresceu mais de 700 mil. Foi um crescimento de cerca de 18% do emprego. É algo absolutamente extraordinário. Ainda por cima, quando Portugal tem contextos de dificuldades porque tinha tido um conjunto de dificuldades porque passou, tinha uma população que não estava em grande crescimento, a população até caiu, mas conseguiu, em parte agora mais nos últimos anos, através da imigração, ter esse grande crescimento do emprego. Mas o mercado de trabalho agora, como se costuma dizer, está num plano de emprego, está muito, muito quente, ou seja, é difícil as empresas encontrarem trabalhadores para que tudo precisam. É um contexto muito favorável nos próximos anos para a melhoria dos salários. Portanto, já não há tanto emprego disponível na economia, as empresas cada vez vão ter que disputar os trabalhadores subindo mais os salários. Isto é mais fácil se só houver o tal caminho, como disse, de aterragem suave, o tal caminho bom, positivo de inflação, não é? Portanto, é natural aqui que os salários também melhorem por essa via. E depois também há um caminho mais de médio e longo prazo de melhoria dos salários, que é o aumento, uma revolução em curso nas qualificações dos portugueses. Portugal é o país de toda a Europa em que o perfil das qualificações vai radicalmente mudar nos próximos 10 a 20 anos. Portanto, temos aqui as gerações que se estão a reformar nos próximos 20 anos são as menos qualificadas da Europa, de toda a Europa, e as que estão a entrar no mercado de trabalho já são mais qualificadas que a média europeia. Está a haver aqui um perfil de mudança que é positivo e vai fazer com que todos estes contextos sugerem que nos próximos anos vamos assistir a um perfil de melhoria dos salários, de melhoria da produtividade. Temos um outro desafio que é diferente, que é o desafio demográfico, que vai no sentido, mas aí não afeta o salário, não afeta tanto o salário por trabalhador, afeta mais questões de sustentabilidade, da segurança social, agora, do ponto de vista dos salários dos trabalhadores, as perspectivas a médio prazo são positivas. Vamos, reta final da nossa entrevista, perguntar-lhe em relação ao seu nome, que depois do mecanismo de estabilidade tem sido apontado para juiz do Tribunal de Contas Europeu. É um lugar que lhe interessa? Foi sondado, convidado pelo Governo para eventualmente ocupar este lugar? Mas já vou a questão, só para, se me pudesse, só para dar aqui um minuto para ilustrar isto. Um dos grandes desafios e quase milagre foi este crescimento do emprego, mas este milagre do crescimento do emprego cresceu cerca de 18% face a 2013, é completamente impressionante. Temos, olhando para o futuro, temos uma perspectiva aqui menos positiva, quase catastrofista sobre a evolução nas próximas 2 décadas sobre a evolução do emprego, que é uma evolução muito negativa, não tanto por cada trabalhador em concreto, mas para a evolução do emprego na economia. Ou seja, nós temos aqui, isto é que é curioso como é que a sociedade portuguesa devia estar a discutir isto muito mais, ou seja, que isto é talvez um dos problemas, talvez um dos principais problemas sobre a economia e também sobre a sociedade e a sua sustentabilidade e também sobre a sustentabilidade do Estado Social. As perspectivas demográficas são aterradoras, ou seja, a população ativa, ou seja, a população que tem idade de trabalhar nos próximos 20 anos, é suposto cair a um ritmo de 1% por ano.
Ou seja, 1% por ano da população em idade de trabalhar a cair, na ausência de fluxos migratórios muito grandes, portanto, são perspectivas que são feitas só com base na estrutura etária atual, é quase como se a economia praticamente não crescesse durante 20 anos. Portanto, ter a população ativa em idade de trabalhar a cair 1%, quando o produto potencial cresce pouco mais de 1%, então vocês estão a ver que reduzia quase a capacidade de crescimento da economia nas próximas décadas. Isto coloca desafios enormes depois sobre o crescimento da economia, a sustentabilidade da segurança social, a sustentabilidade do nosso... Portanto, nós dependemos muito, e é fundamental para o futuro do país, esta capacidade de atrair imigrantes. Uhum. Vamos conseguir fazê-lo nesta dimensão? Estamos a sociedade portuguesa disposta a aceitá-los nesta dimensão? Isto vai ser, é talvez dos principais desafios com que o país se defronta e que não é fácil. É isto mais do que... É isto que... Esta evolução do emprego de 700 mil foi extremamente positiva para a sustentabilidade da segurança social e para a sustentabilidade das pensões, do sistema de pensões, mas estas perspectivas demográficas aterradoras podem criar desafios muito grandes sobre a sustentabilidade do sistema de pensões. Não interessa tanto se o fundo de equilíbrio está tão capitalizado ou não, o que é importante é o orçamento global e a capacidade da economia de alimentar e de sustentar essas pensões. Não devemos olhar para subcontas, o que importa é olhar para o orçamento como um todo, para a capacidade do orçamento e da economia de sustentar níveis de pensões tão elevados face à economia. Se há muita gente a reformar, se há pouca gente a trabalhar, isso é portanto, é dos desafios mais importantes. Depois também coloca desafios a todo um conjunto de áreas, não só os desafios importantes sobre o território do português, sobre a distribuição das pessoas sobre o território, a desertificação, são desafios extremamente importantes e esta é talvez das questões mais importantes que o país se enfrenta. Agora, em relação a essa questão que em concreto colocou, penso que essa questão que surgiu foi associada a uma política do jornal Político, a uma notícia do jornal Político, é um jornal europeu, que acompanha as questões europeias, e foi na altura o jornal, penso eu, estou a tentar interpretar o que é que terá acontecido, o jornal Político tinha a necessidade de pôr uma conclusão naquele impasse que tinha acontecido, porque a candidatura portuguesa, que era oportunizada para mim para diretor executivo do Mecanismo de Estabilidade Europeu, que é um órgão importante na área financeira a nível europeu, Portugal e Luxemburgo estavam à frente, portanto tinham ficado de 4 candidatos, o candidato italiano e o candidato holandês tinham perdido a eleição, portanto tinha ficado sobrado Portugal e o Luxemburgo. Portugal e o Luxemburgo estavam candidaturas ambas muito fortes, com cerca de próximo de metade de cada um. Portugal até tinha uma ligeira maioria, mas para eleger o candidato era preciso 80% dos votos. Portanto, era muito exigente e na altura estava a ser difícil resolver esse impasse porque não bastava a maioria, Portugal já tinha, era preciso os 80% dos votos. E para resolver o impasse e para pôr a conclusão, o jornal Político entendeu que quis dizer, bem, está resolvido, eles vão à sua vida. E, portanto, colocou a hipótese, no caso do candidato luxemburguês, de ele assumir a presidência do Eurogrupo, se não estou em erro, e ele não estava sequer em questão, porque nem faria muito sentido, não é? E no caso português, admito que eles, perante o facto do lugar estar vago e por lado de ser no Luxemburgo e, portanto, e por ser um cargo muitas vezes exercido por pessoas que assumiram responsabilidades na área das finanças, devem ter um debate qualquer deve ser surgido por causa disso, mas não tinha fundamento, não havia nada concreto e informal para ocupar este lugar de juiz do Tribunal de Contas Europeu. Não há não vi nada de concreto para que eles pudessem tirar essa notícia. É um lugar que está vago há 2 anos. No seu consulado já estava vago na sequência da morte do professor João Figueiredo. Porquê que este lugar nunca foi preenchido, tendo em conta que é um direito do Estado português de indicar um nome para este lugar? Quer dizer, agora não posso... Quer dizer, é um processo de nomeação complexo, não é? Que envolve muitas entidades, envolve não só o governo português, o Parlamento português, o Parlamento europeu, o Conselho europeu, portanto é um processo exigente de nomeação. Aconteceu esse acontecimento inesperado e infeliz, que foi a morte do juiz João Figueiredo. Penso que acabou por se arrastar o processo e que não... Portanto, e dada a complexidade da sua coisa, acabou por não haver essa nomeação. Há 2 anos que está a faltar essa indicação. Agradeço ao João Leão, ex-ministro das Finanças, por estar aqui nesta entrevista do Hora da Verdade, que regressa na próxima semana.